E hoje eu vou estar falando sobre o chamado de Moisés. E aqui em Êxodo, capítulo 3, a gente vai perceber, no capítulo 2, 3 e 4, que existe 3 fases na vida de Moisés. A gente percebe que a sua primeira fase é a fase em que Moisés ele está pensando que ele é alguém. É a fase quando ele acha que ele, por ser filho da filha de Faraó, por ser um príncipe lá no Egito, ele passa 40 anos confiando em sua própria capacidade. E ele está pensando que ele é alguém. Quando você lê em Atos capítulo 7 e o versículo de número 22, vai relatar esse período dos primeiros 40 anos de Moisés, em que ele era um príncipe, em que ele julgava que ele seria o libertador de Israel, e o texto vai dizer em Atos 7, versículo de número 22, que ele era um homem poderoso em palavras e poderoso em obras. E ainda vai dizer que ele tinha sido educado em toda a ciência dos egípcios. Quem conhece um pouco de história sabe que até hoje as pessoas têm dificuldade de compreender a capacidade e a inteligência que os egípcios possuíam já desde aquela época. Até hoje existem mistérios que eles não conseguem entender como é que eles embalsamavam, como que os médicos egípcios conseguiam fazer esse sistema de embalsamar as pessoas, a ponto de até hoje nós termos as múmias, como por exemplo as múmias de Tutankhamon, e outras múmias de outras dinastias, a medicina. Moisés era poderoso em palavras e ele era poderoso em obras. As pessoas dizem que aqueles grandes mausoléus, aquelas grandes construções lá no Egito, foi Moisés que coordenou pela sabedoria, pelo conhecimento que ele tinha. Por isso que em Atos capítulo 7, quando Estevão está falando desses primeiros 40 anos de Moisés, que é o primeiro tópico dessa mensagem, é que quando ele pensa que ele era alguém, é um período em que ele está confiando em si, ele está confiando em sua sabedoria, ele está confiando em sua capacidade, ele está confiando em seu conhecimento, e aí ele vê, nós conhecemos a história, ele já julgando que ele seria o libertador de Israel, e quem colocou essa verdade no coração de Moisés foi o próprio Deus, só que o Moisés, ele não consegue aguardar o tempo de Deus. A libertação seria através de atos extraordinários de Deus, e Moisés achava que seria por atos de sua capacidade humana. Então ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, e eu não sei se ele também era formado nas artes marciais, eu sei que ele deu um golpe no cara lá, e esse egípcio morreu, e ele então enterra esse egípcio na areia, e ele vai viver como que se nada tivesse acontecendo. No outro dia, novamente, ele vai visitar os hebreus, porque ele sabia, Deus tinha testificado no seu coração, diz em Atos capítulo 7, que ele já sabia da sua identidade, que era uma identidade, ele era hebreu, e ele sabia que ele tinha sido escolhido para libertar Israel. Mas novamente ele vai tentar, pensando que aquele é o momento de Deus para a sua vida, e ele vai querer na força da carne realizar, e aí descobrem quando ele vai apartar os 2 hebreus que estão brigando, vocês são irmãos, vocês não podem, e aí o cara olha para Moisés e diz assim, você porventura vai querer me matar como você matou o egípcio ontem? Então Moisés toma um susto e sabe que foi descoberto. Então nesse período, esse período que acontece com a minha vida e com a sua vida,
é o período em que a gente confia na nossa capacidade, é o período em que a gente mata os egípcios também, e a gente vai enterrando na areia. É o período em que a gente quer queimar etapas, é o período de cola, é o período em que a gente quer pegar atalhos, é o período em que a gente quer usar a nossa sabedoria, a força humana, e a gente começa a enterrar os egípcios que a gente vai matando. E a gente enterrando os nossos egípcios, a gente acha que eles nunca serão descobertos. E você vai ler que Moisés enterrou o egípcio na areia. E quem conhece um pouco do Egito sabe que o vento sempre está movendo-se sobre as areias, por isso que as pessoas se perdem no deserto, porque você vê montanhas e montanhas de areia e você diz, bom, eu vou memorizar que aqui tem 2 montanhas de areia, na minha volta eu vou me lembrar dessas 2 montanhas. Você vai se perder porque o vento vai mover essa areia e vai formar outras montanhas e outras montanhas de areia, são dunas e não existe caminho, não tem como você se dirigir dessa forma no deserto, porque o vento está sempre movendo a areia. E lá também o vento moveu. E saiba que o vento move. E é para o nosso próprio benefício que o vento move. Porque a gente vai escondendo os nossos egípcios, que a gente mata na força da carne, na força da sabedoria humana, na força do nosso conhecimento, da nossa inteligência, dos nossos argumentos que a gente usa no ministério, que a gente usa no trabalho, que a gente usa na família, na relação com os filhos. Um monte de argumentos que a gente vai usando que não passa de sabedoria humana, mas um dia o vento sopra. E graças a Deus porque o vento sopra. E quando o vento sopra, a gente percebe que os defuntos que a gente deixou lá atrás, eles começam a aparecer. E então a gente tem que fugir. A gente tem que fugir. E foi o que aconteceu. O Moisés foge para o deserto de Midian. Essa palavra deserto ali é Midbar. E essa palavra Midbar, que é uma palavra hebraica, significa o lugar do silêncio, o lugar onde não se ouve nada, o lugar onde você não tem com quem conversar. É por isso que é chamado de deserto, mas principalmente essa expressão midbar, o lugar do silêncio, o lugar onde não se vê e não se ouve nada. Então agora Deus tem que levar Moisés para o deserto, e aí vai começar a segunda fase na vida de Moisés. E essa segunda fase é o segundo tema segundo tópico dessa mensagem, é que Moisés descobre que ele é um ninguém. Então, a primeira parte, ele passa 40 anos pensando que ele era alguém. E agora, nessa segunda fase de 40 anos, ele está descobrindo que ele era um ninguém. Ele descobre que ele não é nada. E Deus tem que fazer o que nele? Deus tem que fazer um processo. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro que eu escrevi chamado A Desegipciação. Deus tem que fazer um processo de desegipciação em Moisés, em tudo. Aquilo que Deus vai fazer em Moisés, depois Deus vai ter que fazer na nação inteira também, porque Deus vai tirar essa nação do Egito e Deus vai ter, assim como ele levou 40 anos desegipciando Moisés, agora ele também no futuro vai levar mais 40 anos para desegipciar a nação de Israel. Então, quando Moisés chega na terra de Midian, só para você ter uma noção de como que essa desegipciação foi profunda, as filhas de Jetro, que depois foi o sogro de Moisés, elas foram para tirar água para os seus animais, para levar para casa, e tinha alguns pastores lá que estavam impedindo. Moisés levantou-se em defesa dessas mulheres, espantou esses homens dali, tirou a pedra do poço, deu água para aqueles animais, para aquelas mulheres, e elas voltaram para casa. E quando voltaram para casa, Jetro olhou para suas filhas e disse assim: minhas filhas, o que aconteceu que hoje vocês voltaram mais cedo? Por que é que vocês voltaram mais cedo para casa hoje? E você vai ler no capítulo 2 de Êxodo, e no versículo de número 18, no versículo 19,
elas disseram assim para o seu pai: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então, quando elas olham para Moisés, Moisés era um hebreu. Moisés estava fugido do Egito, mas tudo nele representava o Egito. O seu corte de cabelo, a sua musculatura, a cor da sua pele, a sua forma de falar, a expressão da sua forma de se comunicar, a sua cultura, os traços no corpo dele, a forma como ele defende essas mulheres, tudo faz com que elas acreditam que aquele homem era um egípcio. Então toda a aparência de Moisés era a aparência de um egípcio, mas o coração dele lá dentro era um hebreu. Então Deus vai usar agora esses 40 anos para fazer uma desegipciação nele, para ele. Você vai perceber que Moisés perde tudo. Você leu em Atos 7, versículo 22, pelo menos ouviu o que eu citei para você, que Moisés era poderoso em palavras e em obras. E agora, esse período de 40 anos em que Deus vai desegipciando Moisés, ele perde até a sua capacidade de falar. Ele não consegue nem se expressar direito. Esses 40 anos cuidando das ovelhas, vivendo naquele calor do deserto, sendo o genro de Jetro e cuidando das suas ovelhas. Agora ele tem um cajado na sua mão. Antes ele tinha a esperança de um cetro, de ser um príncipe, de ser um rei, quem sabe o sucessor de Faraó. Ele estaria sentado em um trono com um cetro na mão. Agora ele assenta-se nas pedras do deserto e ainda tem na mão um cajado de pastor, apenas um pedaço de madeira, um bastão, um cajado de pastor. Tudo isso foi, toda aquela pompa, toda aquela sabedoria, aquele conhecimento Moisés foi sendo despojado disso, e ele foi descobrindo, ele chega a um ponto em que ele sabe que ele não era ninguém. Humanamente falando, e eu quero que você entenda isso, humanamente falando, esse parece ser o pior momento da vida de Moisés, mas na verdade, esse é o melhor momento para a vida dele. E humanamente falando, quando a gente começa a descobrir a nossa incapacidade, porque na primeira fase a gente está acreditando na nossa capacidade e elas são humanas, e agora Deus nos leva ao deserto, e no deserto a gente começa a descobrir a nossa incapacidade. Humanamente falando, é um período ruim, mas na perspectiva de Deus, esse é o melhor tempo da nossa vida. É um tempo que a nossa carne não gosta, é um tempo em que a nossa sabedoria é humilhada, é um tempo em que a nossa capacidade se dissolve, é um tempo em que a gente não tem muletas para se apoiar, é um tempo que a gente não tem alguém para confiar, é um tempo que a gente não tem o dinheiro no banco, a capacidade, os meios, os recursos, a gente não tem nada, a gente está totalmente incapaz, não podemos fazer absolutamente nada. Se com a nossa capacidade a gente não conseguiu fazer alguma coisa pelo povo de Israel no cativeiro, imagine agora percebendo a nossa total incapacidade. É agora que a gente não vai conseguir fazer nada mesmo. Então, nesse período em que a gente se sente incapaz, derrotados, que a gente se sente incapacitados, inabilitados, que a gente se sente, vazios de tudo, vazios de conhecimento, vazios de sabedoria, vazios de recursos. Quando a gente pensa, eu sou agora simplesmente um empregado do meu sogro, eu sou simplesmente um pastor de ovelhas e o meu destino é viver aqui, eu não tenho mais nada para fazer. É justamente quando a gente pensa que não tem mais capacidade alguma, é aí que a gente se torna o prato predileto de Deus. Porque enquanto a gente está confiando em nós, Deus não pode agir. Enquanto a gente está confiando no dinheiro que a gente tem, enquanto a gente confia no emprego que a gente tem, enquanto a gente confia nos amigos que nós temos, e você sabe o que eu estou falando agora, você sabe que essa palavra está ministrando ao seu coração, enquanto você confia
nos QIs, que não é mais quociente de inteligência, mas é em quem indica. Eu tenho alguém que vai me indicar para esse emprego, eu tenho alguém que vai me indicar para aquela posição, eu tenho alguém que vai me socorrer. Enquanto nós estamos aí com essas coisas que a gente pode confiar, Deus não tem como agir. Mas quando nós somos esvaziados de tudo isso, e não tem mais amigos, e não tem mais ninguém que possa nos fazer acreditar que nós somos capazes, porque a gente sabe que somos profundamente incapazes. E é aí, quando Moisés acha que não vai acontecer mais nada, que começa a terceira fase na vida de Moisés, que são os últimos 40 anos, que é o terceiro tópico dessa mensagem. Então, primeiro, ele passa 40 anos pensando que é alguém. Segundo, ele passa 40 anos descobrindo que não era ninguém. E agora ele vai passar 40 anos descobrindo o que é que Deus pode fazer com um ninguém, quando esse ninguém se entrega nas mãos de um Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas. Então ele passa 40 anos confiando na sua capacidade, ele passa 40 anos descobrindo a sua incapacidade, e agora ele vai passar mais 40 anos descobrindo o poder capacitador de Deus. E eu quero que você saiba disso. Se você está se sentindo um fracasso no seu ministério, na sua família, nos seus negócios, se você está achando que você não pode mais produzir mais nada, que você não tem mais combustível, que você não tem mais esperança, que você pisou na bola, que você, cometeu erros, que você enterrou o egípcio, que você fez as coisas antes do tempo e que isso, impede e bloqueou o plano de Deus para a sua vida. Se você acha que não tem mais jeito, eu venho aqui para dizer para você que a sarça ainda está ardendo, que Deus faz a sarça arder. E quem sabe hoje, num dia como qualquer outro, Moisés estava há 40 anos pastoreando as suas ovelhas, era um dia normal para Moisés, mas esse dia normal se transformou num dia sobrenatural. Era um dia normal para Davi levar pães e queijo para os seus irmãos no acampamento. Era um dia normal, mas pela intervenção de Deus se transformou em um dia sobrenatural. Você está aí nessa rede social me assistindo, é um dia normal para você, mas hoje esse dia pode se transformar em um dia sobrenatural para a sua vida. E você sabe que sarça, eu não sei quantas vezes você já esteve no deserto do Sinai, esses 700 quilômetros de deserto entre Israel e o Cairo. Eu já estive muitas vezes naquele lugar e perguntando para aqueles beduínos, para aquelas pessoas que vivem naquelas cabanas, hoje quase não se tem mais sarça lá, mas eles explicam para a gente que durante a noite faz um frio muito grande, por isso que você vai ler na Bíblia que Deus colocava uma coluna de fogo para aquecê-los à noite no deserto, e durante o dia era um calor insuportável, por isso Deus colocava uma nuvem para poder trazer sombra para o seu povo, e esse calor terrível durante o dia, ele incendiava os arbustos, as sarças. Então era normal Moisés ver uma sarça pegando fogo. O que não era normal era ele ver uma sarça pegando fogo, mas que não virava cinza. Porque lá o calor é imenso, a sarça pegava fogo e logo aquele arbusto de fogo era consumido, virava cinza, uma pequena fumaça aparecia, pronto, acabou, não tinha mais nada, virava cinza. Era normal isso, mas essa sarça é diferente. Moisés vê que ela está pegando fogo, só que Moisés percebe que ela não se consome. O fogo vai queimando, mas não sobe fumaça e não vira cinza e não se consome. Então Moisés percebe que tem alguma coisa diferente naquela sarça. E Moisés disse, eu vou me virar e eu vou ver essa maravilha. Que negócio é esse dessa sarça que queima, mas não se consome? Sabe, esse fogo do Espírito Santo que vem em nós, esse poder que vem da presença de Deus, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que eles disseram um para o outro assim, porventura não nos ardia, não queimava o nosso coração, quando ele abria as Escrituras e nos expunha as verdades a respeito do que dele dizia nos escritos de Moisés, nos Salmos e nos Profetas. Queima.
O fogo que vem da presença de Deus é um fogo que queima, mas ele não destrói as nossas vidas. Muito pelo contrário, ele renova as nossas vidas. Moisés então disse, eu vou olhar, porque essa sarça é diferente, porque já era para ter virado cinza. O que estava acontecendo? Era a presença de Deus que estava ali. E quando Moisés vai virar para olhar para aquela maravilha, ele escuta a voz do Senhor que dizia, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse para ele, não te chegues para cá. Antes de fazer isso, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O meu plano com a sua vida não acabou, o meu plano com a sua vida não foi finalizado pelos seus erros. Agora que você acredita que não é capaz, eu vou entrar com toda a minha capacidade, eu vou capacitar você, eu vou ungir você e você vai fazer coisas extraordinárias. Você que está me assistindo agora, o poder do Espírito Santo está aí, a presença do Espírito Santo está aí, dizendo para você que falhou, para você que se sente derrotado, para você que se sente incapacitado, para você que está pensando em desistir, pensando que os sonhos de Deus não vão se cumprir na sua vida. Eu quero dizer que a presença de Deus está ardendo, o fogo de Deus está aí na sua vida, chamando você para agora você não confiar mais na sua capacidade. É Deus dizendo que você pode, porque é o poder dele que vai capacitar você. É a unção dele que vai capacitar você. Eu lembro quando me converti há 32 anos atrás, no meio das árvores, Deus falou comigo, eu vou te levar às nações da terra como mensageiro das boas novas. E eu saí do meio daquelas árvores maravilhado, porque a presença de Deus e a voz de Deus tinha falado comigo. E eu fui falar com o obreiro na casa de recuperação. Ele olhou para mim e disse, rapaz, você está aqui fugido da polícia, você tem 19 processos, você tem um monte de tatuagem no seu corpo, você só fala na gíria, você não tem estudo algum, você é um analfabeto, você não tem teologia. Eu ia lá saber o que era teologia, e tudo que esse meu amigo disse para mim era verdade, era a mais pura verdade, só que a verdade que ele tinha dito a meu respeito, eram verdades relacionadas ao meu passado, mas o que Deus tinha me dito no meio daquelas árvores, era uma verdade com relação ao meu futuro. Por isso que Thomas Edison dizia, não importa qual tenha sido o passado do homem, o seu futuro está completamente limpo, e é extraordinário quando Deus vem e diz, eu vou escrever o seu futuro, eu vou escrever uma nova história na sua vida. Não é mais na sua capacidade, não é porque você tem conhecimento ou deixa de tê-lo, ou por causa da sua incapacidade, é o poder capacitador de Deus que vem e faz a obra em você, através de você e apesar de você. Receba essa palavra no seu coração. E o que eu acho interessante aqui, é que são coisas pequenas, porque o que separava Moisés da terra santa, não era uma coisa muito grande. Deus disse, tira a sandália. Sabe, você pega uma sandália, quantos centímetros tem a sola de uma sandália? É claro que hoje tem mulheres que andam com alguns tipos de saltos que parece que elas estão querendo ficar mais perto de Jesus, são saltos desse tamanho, mas mesmo assim é pequeno, são coisas pequenas que nos separam de Deus. Deus está dizendo, Moisés, tira a sandália dos seus pés. A única coisa que impede você de ter contato com a terra santa é a sua sandália. Se você tira a sandália, o seu pé já está tocando em terra santa. Deus está dizendo, são coisas pequenas na nossa vida que nos impede de termos um toque celestial. São coisas pequenas, conforme Cantares 2, versículo 15, apanhai as raposinhas, porque são as raposinhas que destroem a vinha. São coisas pequenas que destroem grandes coisas na nossa vida. Ou como o Eclesiastes 10, versículo 1, diz que uma pequena mosca, ela vem e ela destrói. Se ela cai no unguento do perfumista, uma mosca morta tira todo o perfume do unguento do perfumista. É uma pequena mosca, mas ela vai destruir uma grande coisa. São coisas pequenas. E quando você lê em Mateus 3, João disse, eu não sou digno de me curvar e de desatar as sandálias dos seus pés. Para tirar as sandálias tem que se curvar, tem que ser humilde. Seja humilde nesse momento.
Humilhe-se diante de Deus para arrancar essas coisas pequenas que Deus está dizendo para você. Deixa isso. Abandone essas coisas pequenas, porque às vezes a gente pensa que são as grandes coisas que nos separam de Deus, e às vezes são as coisas pequenas. Uma pequena insensatez, uma palavra, um vício pequeno que ninguém sabe, alguma coisa. São essas coisas que podem roubar as grandes coisas de Deus da nossa vida. E aí o Moisés tira e ele já tem contato. Deus começa a falar com Moisés, dizendo: então agora você está com 80 anos e nós vamos começar o projeto de libertação do meu povo do Egito. Eu desci, eu vi, eu escutei, então vem agora e nós vamos libertar o povo de Israel do Egito. Aí o Moisés, ele começa a arrumar as suas desculpas, porque ele foi completamente desegipciado e ele agora percebe que ele não tem capacidade alguma. Lá no começo ele dizia: eu posso, eu consigo, eu vou, e agora o próprio Deus está dizendo: você vai ser usado, e ele diz: não posso, porque ele está totalmente despojado. E aí ele chega e ele diz assim: Deus, eu vou chegar lá e eu vou falar o que é para esse povo? Eles vão perguntar para mim, e o versículo de número 13 ele diz: o que é que eu vou dizer para eles? Então a primeira coisa que Moisés diz é o seguinte: eu não tenho mensagem, eu não sei o que é que eu vou falar para esse povo, e o que eu vou dizer? Quem sou eu? Ele pergunta no versículo de número 11: quem sou eu para ir a Faraó? Então Deus vai dizer para ele assim: o segredo aqui, Moisés, não é quem é você. E Deus diz para ele no versículo 14: eu sou o que sou. O segredo não é quem você é, o segredo é quem eu sou. Você não vai representando você, porque você sabe que se você for representando você, vai ser um fiasco e vai ser um fracasso. Você vai no meu nome. Você não vai por causa de quem você é. Você vai por causa de quem eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Eu sou El Shaddai. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu sou. Você não tem mensagem porque você está pensando em ir no seu nome. Mas se você for no meu nome, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. E muitas vezes nós também somos como Moisés. A gente acha que a gente não tem mensagem. E de verdade, quando a gente vai no nosso nome, a gente não tem mensagem. A gente tem conjecturas humanas, fatos científicos, a gente tem um monte de sabedoria das coisas dessa vida, mas a gente não tem mensagem, porque a mensagem verdadeira só tem aquele que viu a sarça arder e que escutou o chamado de Deus. Esse tem mensagem, e essa mensagem faz com que as pessoas saibam: aí está um mensageiro de Deus, uma voz de Deus que vai edificar. A segunda coisa que Moisés diz para Deus, capítulo 4, versículo de número 1 e 2, ele diz assim: Deus, eu estou sem autoridade, eu não tenho autoridade. Ele diz assim, Moisés diz para Deus: eles não vão me acreditar, eles não vão acudir à minha voz, pois eles vão dizer: o Senhor não te apareceu. O Senhor não te apareceu. Eu estou sem autoridade. Ou seja, ele está dizendo: eu preciso de credenciais. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. O povo lá fora, eles não têm dificuldade, como esse povo hebreu, eles não têm dificuldade de acreditar em Deus. Eles acreditam em Deus. O que eles têm dificuldade é de acreditar naqueles que dizem ser representantes de Deus. Aí eles têm dificuldades. Porque aqueles que dizem ser representantes de Deus, eles precisam ter credenciais. E Moisés sabe disso. Moisés está dizendo: eles não vão acreditar em mim porque eu não tenho credencial. Se o Senhor me der credenciais, então eles vão acreditar em mim. Então o povo não tem dificuldade de acreditar em Deus. O povo tem dificuldade de acreditar naqueles que dizem ser representantes de Deus, porque eles não têm credenciais que provam que eles são enviados por Deus. E aí Deus diz para Moisés: o que é que você tem na mão? Eu tenho um bordão, eu tenho uma vara. E aí nós conhecemos, Deus faz os milagres, a lepra, a cobra, o cajado que vira cobra, que come outra cobra, depois a gente vai ver isso lá nos magos do Egito, a água que vira sangue. Deus está dando credenciais para Moisés. E a gente precisa ter credencial, porque não basta o pessoal acreditar em Deus. As pessoas precisam ver que nós temos credenciais, porque nós encontramos Deus. E todo homem que encontrou Deus, ele tem credenciais. As pessoas olham e dizem: eu acredito em Deus, mas acredito que você também é um mensageiro de Deus, porque você tem credenciais que provam
que você teve um encontro com Deus. E em terceiro lugar, você vai ver Moisés dizendo agora para Deus: Senhor, eu não sei falar, eu não tenho mensagem, eu não tenho autoridade. E em terceiro lugar, ele está dizendo assim: eu não sei nem me comunicar, eu não tenho mais habilidade, eu não sou mais habilitado e eu não sou capaz de fazer coisa alguma. Isso está no capítulo 4. Ele vai dizer: eu sou pesado de boca, eu não tenho mais habilidade alguma. Lembra que em Atos 7:22, ele é poderoso em palavras e obras, e aqui ele não consegue fazer e nem falar mais nada. Mas aí vem o poder de Deus e diz: com esse cajado que você tem em suas mãos, eu vou fazer milagres extraordinários. Era o cajado de Moisés, mas agora, diz Êxodo capítulo 4, quando Moisés sai, agora é o cajado de Deus. Deus vai usar aquele símbolo que para os egípcios era uma maldição, mas agora nas mãos de Deus vai ser um instrumento de libertação. Você vai estender o cajado e o mar vai se abrir. Você vai estender o cajado e os milagres vão acontecer. Coisas insignificantes nas nossas vidas e que os outros não dão valor. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, o poder sobrenatural de Deus vem e o milagre acontece. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com essa mensagem.